Por que falar das profecias? Ave Maria, puríssima, sem pecado concebida. Saudações, irmãos católicos. Recentemente, começamos este canal com a intenção de publicar vídeos dedicados ao estudo das profecias. Optamos por publicar primeiro uma série de conferências do Padre Leonardo Castellamini e tentaremos resgatar e traduzir, dentro de nossas possibilidades e ajudados pela tecnologia, aquele material que possa ser útil para nossa formação. Sabemos que o tema das profecias pode gerar curiosidade ou desconfiança. Por isso, antes de nos aprofundarmos em interpretações, símbolos ou visões, é importante explicarmos por que nos sentimos chamados a abordar essa questão. Eu não sou profeta, nem pretendo ser. Sou apenas um crente que, após um longo caminho de conversão, compreendeu que as profecias podem ser uma luz no meio da confusão, se estudadas com humildade, discernimento e, sobretudo, com uma fé arraigada na tradição da Igreja. Minha história de conversão começou graças a uma profecia ou, melhor dizendo, graças a uma santa visionária do século XIX, a quem são atribuídas muitas visões. Falo de Ana Catarina Emmerich, que foi, além disso, uma alma vítima que ofereceu seus tremendos sofrimentos pela Igreja e pelas almas. Talvez esse sofrimento, oferecido por tantos, tenha me alcançado sem nenhum mérito da minha parte, mas pelo mistério da comunhão dos santos, porque a leitura das visões que ela teve podia iluminar minha razão. No entanto, sua oferta podia ganhar-me as graças para a minha conversão. Muitos anos depois pude compreender que a profecia é importante, mas quanto ao conhecimento sobre o futuro é apenas uma ferramenta secundária. Sua primeira e mais pura função é iluminar os crentes na fé transmitida de modo indefectível e invariável pela Igreja. As revelações privadas só devem se apoiar nessa base imutável. Por volta do ano 2013, enquanto pesquisava temas alheios à religião, encontrei-me quase por acaso com os escritos de Ana Catarina Emmerich. Neles, esta mística alemã descrevia com uma precisão surpreendente mudanças na liturgia e na vida da Igreja que, naquele momento, eu nem sequer sabia que haviam ocorrido. Foi a primeira ocasião em que compreendi que, num certo sentido, parecia haver duas igrejas, a que guardava a continuidade da tradição, e a que parecia se afastar dela. E não digo isso com espírito divisionista, mas como uma observação dolorosa da realidade que muitos de nós vivemos. Descobrir que existia uma ruptura e que essa quebra deu início a uma tensão entre o permanente e o que muda, entre o que sempre se creu e o que se começou a ensinar depois. E eu era um estudante de história, mas jamais havia conhecido o que havia acontecido com o Concílio Vaticano II. Na minha prática religiosa anterior, a missa que conhecia era pós-conciliar. Por outro lado, nesse mesmo ano, Francisco foi eleito Papa. Como argentino, conhecia bem sua trajetória, marcada por gestos e posturas que muitos considerávamos, no mínimo, heterodoxas. Foi um primeiro chamado de atenção, mas simplesmente natural. Algo estava acontecendo na Igreja, mas eu não podia entender então, e segui minha vida de pecado. No entanto, um ano depois, uma frase dele resgatou o que estava em minha memória e as coisas começaram a fazer sentido. Em julho de 2014, o Papa deu uma entrevista a uma revista argentina e, ao falar das chaves para ser feliz, aconselhava, viver e deixar viver. Imediatamente lembrei-me da visão de Emmerich que havia lido tempo atrás, uma reunião de eclesiásticos e leigos num ambiente frívolo, e sobre eles, uma nuvem escura cheia de demônios que os incitavam a agir de acordo com o lema, é preciso viver e deixar viver. A coincidência era desconcertante. Esse foi o detonador de um lento processo de conversão que, com altos e baixos, me trouxe de volta à fé e à prática religiosa. Dei-me conta, graças a uma mulher do século XIX, quantas coisas já não nos eram ensinadas. Intuitivamente, e por minha formação em história, estava desconcertado diante de uma realidade. Será que tudo o que fora feito pela Igreja durante séculos já não valia? Tanto haviam mudado a fé e a doutrina que o que sempre foi pecado já não era. As respostas ambíguas que recebia me moviam mais a estudar e investigar. Assim soube que algumas coisas a Igreja havia deixado de ensinar porque os tempos mudam, o que desnudava o historicismo que consome os teólogos e doutores de hoje. Mas eu também sabia que em matéria de fé e moral não poderia haver erro nem mudança. Levei anos para entender que o que me haviam ensinado, sem nomeá-lo, era a famosa hermenêutica da continuidade, que tantos problemas nos traz e que divide, inclusive,
os sacerdotes e grupos religiosos pós-conciliares. Esta longa introdução que resume anos de estudo e de reflexão serve para entender por que sinto o dever de dedicar-me ao estudo das profecias. Não o faço por morbidez nem pelo conhecimento de eventuais catástrofes, que se as há, e muitas estão profetizadas, certamente as merecemos pelos nossos pecados mas porque Deus, em sua misericórdia, usou este meio para me trazer a fé. Se ele quis servir-se das visões de uma santa para iluminar meu caminho, o mínimo que posso fazer é estudar com seriedade este dom que ele dá à sua igreja, para a edificação dos crentes. E talvez, por sua graça e sua providência, alguém mais possa servir-se deste testemunho e destes estudos. Agora, porque uma profecia me ajudou a abandonar o horrível estado de pecado em que vivia, significa que devemos acreditar em toda a visão que circula? Absolutamente não. De fato, a Sagrada Escritura e os santos nos advertem constantemente sobre este ponto. É certo que São Paulo nos pede não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas também nos manda examinar tudo e guardai o que é bom. Tessalonicenses 5, 19-21. Isto implica um misterioso e frágil equilíbrio. Não se deve desprezar as profecias, mas todas devem ser provadas. São João, por sua vez, nos alerta para não acreditar em todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João 4,1. E nosso Senhor mesmo nos preveniu: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Por que tantas advertências? Porque o demônio também pode enganar, apresentando meias verdades ou previsões que se cumprem para ganhar credibilidade e depois nos desviar. Aqui é onde a figura de um gigante da espiritualidade ganha vital importância. São João da Cruz, o mestre da noite escura, o poeta do amor divino, o místico cuja beleza e profundidade não tem paralelo. Ele, que escalou os cumes da união com Deus, nos adverte com uma clareza que estremece: é perigosíssimo querer tratar com Deus somente por vias de visões e locuções, porque além da dificuldade de discernir as verdadeiras, muitas são do demônio, que, com sua aguda inteligência natural, pode prever eventos e misturar verdade com mentira para nos confundir. Deus permite às vezes, como castigo por nossa soberba ou apego aos nossos desejos, que sejamos enganados por um espírito de mentira, como aconteceu ao rei Acabe e a seus profetas. São João da Cruz o recorda: quando buscamos que Deus confirme nossos apetites, ele pode permitir que sejamos cegados. Por isso, estudar as profecias não é um jogo nem um entretenimento. É um ato sério de discernimento que deve ser feito com humildade, estudo e sob a guia do magistério da Igreja. O Concílio Vaticano II, em Lumen Gentium, diz algo chave: os juízos sobre a sua autenticidade e sobre a sua aplicação pertencem àqueles que presidem a Igreja. No entanto, nesse mesmo documento introduz-se uma ambiguidade perigosa ao afirmar que todo o povo de Deus participa do dom profético de Cristo. Como em quase toda a obra do concílio, introduz-se o equívoco de que todos estamos chamados a dar testemunho, com a falsa ideia de que qualquer fiel pode se erigir em profeta. Embora o povo santo de Deus participa também do dom profético de Cristo, ou seja, fala da profecia num sentido amplo, é certo que a universalidade dos fiéis, que tem a unção do santo, cf. 1 Gil 2, 20-27, não pode falhar na sua crença sempre que se fale da Igreja sustentada na doutrina de sempre. No entanto, embora o Espírito Santo possa repartir entre os fiéis de qualquer condição até mesmo graças especiais, aqui já se fala de dons especiais, isso não implica que qualquer um possa se erigir em profeta, a não ser que o acompanhem as condições e sinais que sempre acompanharam o profeta e as profecias, das quais o concílio faz silêncio. LG 12. Esta confusão abriu a porta para que hoje muitos charlatães se considerem e sejam tidos por videntes e profetas. E é aqui que devemos ser especialmente claros. Hoje circulam milhares de mensagens de supostos profetas que, abertamente, ensinam heresias. Como dizia o padre Leonardo Castellani, a cuja série de conferências já dedicamos um espaço traço, o pseudo-profeta não é só aquele que mente com previsões sobre o futuro, mas também, e principalmente, aquele que ensina má doutrina. Uma só heresia basta para, ao menos prudentemente,
desprezar toda a sua mensagem. Se São João da Cruz nos ensina a rejeitar por prudência toda visão, mesmo que provenha de Deus, quanto mais devemos rejeitá-las quando encontramos erros doutrinais evidentes e claros. É importante afastar-se desses falsos mestres. Diante deste panorama, a abordagem será a seguinte: quando nos encontrarmos com leigos que se apresentam como profetas e ensinam erros, tentaremos corrigi-los com caridade, citando o magistério e analisando suas mensagens à luz da tradição. Mas quando se tratar de sacerdotes que caiam neste erro, os trataremos com mais prudência ainda, devido ao seu ministério. Nestes casos, no que for possível, deixaremos que seja a Igreja quem fale e corrija. Cabe esclarecer que nosso papel não é julgar as almas, mas discernir as mensagens que tornam públicas. E porque fazem anúncios públicos e publicamente profetizam, então publicamente se devem corrigir seus erros, se demonstrados. Para sintetizar, por que estudar visões, profetas e profecias? Primeiro, porque podem ser um chamado de atenção, um lembrete da providência de Deus sobre a história. Nosso Senhor, falando dos últimos tempos, disse: quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai vossa cabeça, porque vossa redenção está próxima. Lucas 21,28. As profecias autênticas nos orientam para Cristo, nos convidam à conversão e à vigilância. Segundo, porque nos ajudam a distinguir a voz de Deus entre o ruído de tantos charlatães. Hoje pululam profetas que, como diz São João da Cruz, com 4 palavras piedosas já se creem iluminados e, o que é pior, se atrevem a ensinar doutrinas heréticas, usurpando os dons de Deus. Diante da ausência de pastores que corrijam com firmeza os falsos doutores e os falsos profetas, os leigos temos um certo dever de estudar e apontar os erros que são abertamente contrários à doutrina da Santa Mãe Igreja, ainda que muito limitados estejamos e correndo o risco de cometer alguns erros, pelos quais, de antemão, pedimos perdão. E terceiro, porque, como diz São Pedro, temos também a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em atender como a uma candeia que alumia em lugar escuro. 2 Pedro 1,19. A profecia autêntica é uma candeia que ilumina o caminho na escuridão, que nos recorda as verdades eternas quando o mundo as esquece. A isso quero dedicar este canal. A estudar as profecias, sim, mas sempre partindo do que a Igreja ensina. A separar, com discernimento, o verdadeiro do falso. A evitar o sensacionalismo e o catastrofismo, mas também a indiferença. A lembrar que o fim último não é satisfazer a curiosidade, mas edificar a fé, fortalecer a esperança e avivar a caridade. Este primeiro vídeo é, simplesmente, uma explicação pessoal de por que me embarco neste projeto. Nos que seguem, aprofundarei, analisarei textos, contextos e mensagens. Peço suas orações para que este trabalho, pela graça de Deus, seja útil e ajude muitas almas a buscar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente na Igreja Católica. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.